Então, vamos lá. Página 139, protozoários e fungos, tá? Na última aula, nós trabalhamos os seres procariontes. Deixa eu ver quem que... Diego, você pode falar para mim o que é um ser procarionte? Peraí, prof. Acabei de explicar, Diego. E aí? Vai precisar da ajuda dos universitários, Diego? Ô, professora, Oi? eu posso tentar adivinhar? Adivinhar não. Falar. Pode tentar falar. Pode sim. Ó, eu não lembro muito bem, mas é aquela que, tipo, não tem a célula, tipo, toda organizadinha, porque não tem a... esqueci aquela parte. Posso falar? Núcleo, outras coisas, Tá quase. Quem falou posso falar? Eu, Maria Clara. Pode falar, Maria Clara. Elas não possuem núcleo organizado, nem organelas membranosas. Exatamente. E o material genético fica espalhado pelo citoplasma. Muito bem. E aí, a única organela que ela tem chama-se... É os ribossomos. Que fazem? nada. Não lembro. E aí, o que os ribossomos fazem? Ninguém lembra? Eles são responsáveis pela síntese de proteínas. Muito, Que é a muito bem. Isso mesmo. anáfora. Tá? Então, vamos lá, ó. Então, os seres procariontes são seres que não possuem o núcleo organizado, porque eles não têm membrana carioteca. E isso faz com que o material genético dele fique todo disperso no citoplasma, né? Eles não têm organelas membranosas, como as mitocôndrias, como os cloroplastos, como os retículos endoplasmáticos, mas eles têm uma única organela que não é membranosa, que são os ribossomos, que fazem a síntese de proteínas, né? Aí na última aula eu também falei para vocês que essas bactérias, elas podem fazer dois tipos de nutrição, ou elas podem ser autótrofas, ou elas podem ser heterotróficas, né? Falei para vocês também que essas bactérias, elas poderiam viver fazendo reprodução assexuada e reprodução sexuada, né? Falei das vantagens e desvantagens de cada um desses tipos de reprodução. Hoje nós começamos a falar dos protozoários. Os protozoários pertencem ao reino protista. No reino protista, nós temos dois grupos de seres. Nós temos as algas, que é um grupo que nós vamos estudar posteriormente, e nós temos os protozoários. Os protozoários são todos seres unicelulares. O que são seres unicelulares? São seres que são formados por uma única célula. Ótimo. Esses protozoários, na sua grande maioria, eles são parasitas. Ou seja, eles vão provocar algum dano a outro ser vivo. Mas também temos os protozoários que não causam dano algum, tá? Que são os protozoários de vida livre ou ainda os protozoários que fazem endossimbiose. São os protozoários que ajudam os seres vivos de alguma maneira. Sabe quem tem protozoário e é fundamental para a sobrevivência dele? Os seres ruminantes. Os seres ruminantes, no estômago dos ruminantes, existem protozoários capazes de digerir a celulose, tá? Então, por isso que os seres ruminantes, o boi, o cavalo, tá? Então, por isso que eles comem e ficam mastigando o dia inteiro, porque eles comem, eles engolem a comida, aí vai para um primeiro estômago, tá? Aonde vai estar esses seres que podem ser protozoários e bactérias, que vai digerir essa celulose, aí a comida volta para a boca. Aí eles mastigam de novo. E aí eles engolem e termina o processo digestório, tá? Então, lá nos ruminantes, os protozoários fazem um processo de endossimbiose, fazem uma associação benéfica, que não vai provocar nem dano para o boi,
e eles também têm os benefícios que eles estão conseguindo alimento grátis, né? Mas existem protozoários que são muito agressivos. Então, nós temos, por exemplo, a ameba. A ameba provoca amebíase, que é uma desenteria bem agressiva, que pode levar o indivíduo à desidratação, tá? Nós temos protozoários que podem provocar a doença de Chagas, que é o Trypanosoma cruzi, que é um protozoário que vai parasitar o coração humano. A gente tem vários protozoários que vai provocar doenças de importância médica bem considerável, tá? Bom, então vamos continuar falando dessas características. Então, além deles serem unicelulares, esses protozoários, diferente lá das bactérias que pertencem ao reino Monera, eles são eucariontes. O que são seres eucariontes? Quem vai me definir um ser eucarionte? E aí? Quem consegue definir um ser eucarionte? Pode falar, Micaela. É um ser que tem um núcleo organizado, o material genético fica dentro do núcleo, na carioteca. Isso. E tem mais de uma organela. Exatamente. Por exemplo, o complexo de Golgi. Exato. Ribossomos. Então, agora, os seres eucariontes já têm uma membrana que guarda todo o material genético, que é a membrana carioteca, né? Além disso, esses seres, então, já têm organelas membranosas e cada uma dessas organelas tem uma função específica, como se fosse um sisteminha. Por exemplo, tem o lisossomo. O lisossomo vai fazer a digestão da célula. Então, ele vai funcionar como se fosse o sistema digestório. Tem a mitocôndria. A mitocôndria vai fazer a respiração celular. Então, vai funcionar como se fosse o sistema respiratório, tá? Então, cada organela vai ter as suas funções, vai realizar as funções vitais dessa célula, que vai manter esses protozoários vivos, tá? Além disso, esses protozoários são todos heterotróficos. Ou seja, o que é um ser heterotrófico? E aí? Eu. Pode falar, Maria. Uhum. Seres heterotróficos são seres que dependem do meio para poderem se alimentar. E eles não produzem o próprio alimento. Exatamente. Então, são seres que não conseguem produzir o próprio alimento. Exatamente. Então, eles precisam se alimentar de outros indivíduos. Por isso, a grande quantidade de indivíduos parasitas aqui. Como eles são unicelulares, normalmente eles vivem dentro de outros organismos para conseguir alimentação, tá? Bom, quando as bactérias se alimentam, os fungos, os protozoários, então eles têm bastante importância biológica, fazem o equilíbrio ecológico, se eles tiverem a função de reciclar nutrientes. Lembra que eu falei para vocês que as bactérias elas tinham a função de decomposição, que elas eram saprófitas? Os fungos e os protozoários, alguns deles também têm essa função saprófita. E isso é bastante importante para o meio ambiente, porque eles conseguem reciclar os nutrientes e toda a matéria orgânica não fica sobreposta, jogada lá no meio ambiente, né? Isso é bastante importante. Bom, vamos falar então agora um pouquinho da reprodução desses protozoários. Os protozoários, assim como as bactérias, podem fazer reprodução sexuada e também podem fazer reprodução assexuada, tá? Reprodução assexuada é aquela em que não há variabilidade genética, não há troca de material genético, né? Então, se não há troca de material genético, os seres que são formados são todos idênticos àqueles que lhe deram origem. É um montão de clones, né? E como que essa reprodução assexuada acontece? Essa reprodução assexuada, ela pode acontecer por divisão binária, ou seja, bipartição, ou ainda conhecida como cisparidade. Como que acontece, então? Um protozoário vai duplicar todo o seu material genético e, na sequência, ele se divide em 2 protozoários idênticos, tá? E aí isso vai continuando. 2 produz 4, 4 produz 8, 8 produz 16 e assim
sucessivamente, tá? Então, além da divisão binária, esses indivíduos ainda podem se reproduzir por divisão múltipla. O que é essa divisão múltipla? As bactérias não fazem isso, mas os protozoários eles fazem. Esses protozoários, então, ele tem uma célula como um núcleo, certo? Aí, por algum momento, esses protozoários, eles conseguem formar muitos núcleos dentro da sua célula de origem. Depois que ele conseguiu formar esses montão de núcleos, cada núcleo desse vai formar uma pequena célula. Então, se eu tenho um protozoário lá que tinha um núcleo, em algum momento ele forma 8 núcleos dentro da sua célula. Aí, o que acontece? Depois que esses 8 núcleos estão formados, ele vai dar origem a 8 novas células. Isso é a divisão múltipla, tá? Então, vamos retomar. Os protozoários, eles podem se reproduzir a partir de reprodução assexuada por 2 tipos. Por divisão binária ou por divisão múltipla. Divisão binária, um protozoário se divide em 2. Divisão múltipla, a célula consegue formar vários núcleos, inúmeros núcleos, e cada núcleo dá origem a uma nova célula. Então, se a célula formou 10 núcleos, vai formar 10 novas células, ok? Perceberam a diferença? Mas são todos idênticos, tá? São todos iguais, sem variabilidade genética. Bom, já na reprodução sexuada, aí a gente vai ter o quê? Troca de material genético. Vamos ter variabilidade genética e os indivíduos formados serão diferentes geneticamente. E como que acontece? Igual lá nas bactérias. Lembra que eu falei lá nas bactérias? Que 2 bactérias elas se aproximavam, formavam uma ponte citoplasmática, e aí elas trocavam material genético, essas bactérias ficavam diferentes e depois elas se dividiam e davam origem a novas bactérias modificadas geneticamente, né? Bom, como é que é o nome dessa reprodução, então, quando forma uma pontezinha citoplasmática e troca o material genético? Conjugação. Então, os protozoários, assim como as bactérias, eles se reproduzem sexuadamente por um processo chamado conjugação. Ok? Podemos continuar? Podemos? Sim. Sim? Sim. Ótimo. Então, vamos lá. Os protozoários, de forma geral, eles são classificados de acordo com as suas organelas de locomoção. Então, nós temos as classes desses protozoários, elas vão ser de acordo com as suas organelas de locomoção. Vamos lá. Os primeiros protozoários que eu vou falar para você é um grupo chamado flagelata, ou flagelados. Por que eles recebem esse nome? O que vocês acham? E aí? Por que vocês acham? Flagelo? Porque eles têm flagelo, exatamente. Então, esse primeiro grupo, que recebe o nome de flagelados ou classe flagelata, eles recebem esse nome porque eles têm como organela de locomoção um ou mais flagelos, tá? Então, os flagelos, eles vão se movimentar em forminha de chicote, né? E tem muitos protozoários dessa espécie, e alguns que são causadores de doenças importantes, como é o caso do causador da doença de Chagas, que eu falei para vocês, que é o Trypanosoma cruzi. Um protozoário que atinge o sistema reprodutor feminino, que vai provocar tricomoníase, que é que a gente chama de tricomonas vaginalis. E também tem um outro que vai provocar leishmaniose, que é o protozoário do gênero Leishmania. Então, esses protozoários, eles são de importância médica. Então, todos eles também são flagelados, tá? Bom, aí eu falei para vocês que a gente tem a maioria dos protozoários sendo parasitas, mas nós temos também os protozoários de vida livre. Esses protozoários de vida livre, eles não vão parasitar nenhum organismo. E onde que eles vão viver? Eles vão viver no meio aquático.
Mas qualquer meio aquático? Sim, eles habitam tanto o meio aquático marinho, quanto o meio aquático de água doce, tá? E eles podem ser tanto fixos a um substrato, tá? Então, eles podem ser sésseis, como eles também podem ter flagelo e viver livremente em busca dos seus alimentos, tá? Então, a gente tem esses protozoários também, que podem ser fixos ou que podem viver livremente, sem provocar prejuízo nenhum para outros seres vivos, tá? Bom, agora, o outro grupo que eu falei para vocês foi as amebas. Lembra que eu falei que elas não tinham uma forma muito definida e elas mexiam o corpinho com forma de ondulações? Essas amebas, elas são classificadas como sarcodíneos. Ah, por que sarcodíneos, prof? Porque elas têm pseudópodes. Os pseudópodes são conhecidos como falsos pés. O que são esses pseudópodes? São prolongamentos citoplasmáticos que permitem que eles vão se movimentando a partir dessas ondulações na membrana plasmática e no citoplasma. Então, nós já vimos aí duas classes de protozoários. Nós vimos, então, os flagelados e os sarcodíneos. Os flagelados possuem flagelos. Flagelo. E os sarcodíneos possuem pseudópodes, tá? A alimentação desses... Que barulho é esse que parece de tecla digitando? Não sei, eu também estou ouvindo, mas não é aqui comigo. É alguém que está com o microfone ligado. Não sou eu. Eu também estou ouvindo esse barulhinho, mas eu não consegui identificar de onde está vindo ainda. Bom, a alimentação desses sarcodíneos, então, acontece... Tá vindo do Eduardo, ele tá com o fone ligado. Tá. A alimentação desses sarcodíneos, então, que são os que têm pseudópodes, acontece por fagocitose. O que eles fazem? Então, eles abraçam o alimento, aí manda para dentro da célula, vai formar um vacúolo digestivo e aí vai digerir o seu alimento. Então, a alimentação desses sarcodíneos acontece por um processo chamado fagocitose, ok? E qual que é o principal representante que nós temos aí? A ameba, que ela é conhecida como o nome científico dela é Entamoeba histolítica. Ela provoca uma infecção bem forte no abdômen e provoca diarreias bem agressivas, tá? Uma diarreia bem líquida que pode levar o indivíduo à desidratação, certo? Bom, agora vamos falar de uma classe que envolve os ciliados. Bom, por que recebe esse nome? Ciliado. Qual que é a organela de locomoção que eles vão ter? E aí? Qual é a organela? Ciliado. Cílios. Muito bem. Os cílios são bem parecidos com flagelos, porém, eles são menorzinhos e em um número maior. Normalmente, ele circunda todo o corpo desse protozoário, tá? Então, os ciliados, eles são protozoários dotados de cílios. E aí faz o batimento rítmico desses cílios para que eles se movimentem. O principal representante dos ciliados é um protozoário de vida livre, que a gente chama de Paramécium. Esse protozoário, a gente consegue cultivar ele e observar no microscópio bem facinho, tá? Se a gente tivesse com as aulas presenciais, a gente conseguiria fazer isso. Como a gente está à distância, quando nós voltarmos, a gente faz o cultivo de um protozoário para vocês observarem no microscópio, tá? Fala, Micaela. Nesse daqui que causa doença da malária, o que é esse negócio aqui? As É o hemácias? sangue? Os vermelhinhos são as hemácias, é o O sangue. pretinho ou o vermelho? Ah, tá. Tem um verde dentro das hemácias. Então, o verde dentro dessas hemácias já são os protozoários que estão rompendo as hemácias e aí eles estão saindo já depois da reprodução. Tá ficando podre. Tá? Bom, e vamos falar do último então aí, que são os esporozoários. Esporozoários são protozoários que não têm organela de locomoção. Então, esses, na sua grande maioria, são todos parasitas, tá? Eles não têm organela de locomoção
Então, eles vão utilizar tudo da célula para se manter vivos, tá? Então, essas espécies são chamadas de endoparasitas, porque elas vivem dentro de um hospedeiro, tá? Inclusive do ser humano. Aí traz para vocês o Toxoplasma gondii, esse protozoário que está aí na imagem. Esse toxoplasma, ele provoca toxoplasmose. E como que a gente contrai toxoplasmose? Da fezes de animais, principalmente os gatos. Quem tem gatinho em casa tem que tomar bastante cuidado quando vai cuidar da caixinha de areia do gato, tá? Porque o gato, ele é o maior veículo de transmissão da toxoplasmose. Mas podemos contrair toxoplasmose também. É a malária? Não. A toxoplasmose, ela é uma doença que vai causar alguns problemas, por exemplo, perda de visão, tá? Se o parasita for para o cérebro, pode provocar convulsões. Se a mulher estiver grávida, a criança pode nascer com uma formação. Então, é um protozoário que pode provocar esses tipos de doença. A malária, ela é provocada por outro protozoário, não é pelo toxoplasma, tá? Pelo plasmódio. A malária é provocada pelo plasmódio. Tá? Certo? Tá bom. Pessoal, então hoje nós só vamos falar dos protozoários. Na próxima aula, nós vamos falar então dos fungos, tá? Então hoje, vocês não têm atividade para estar fazendo para mim. O que eu quero? Eu quero que vocês façam o resumo dos protozoários, tá? Eu fui falando bastante características de cada protozoário. Então, eu vou postar essa aula lá na plataforma, vou deixar ela disponível para vocês. Vocês vão assistindo ela com calma, vão dando pause e vão fazendo o resuminho da aula de hoje. Combinado? Prof. Depois passa tudo que é para grifar, desde o começo da apostila. Passo. Por favor. Aham.